como foi essa experiência de ter iniciado esse trabalho, que hoje é um trabalho grande, né? Para mim foi muito gratificante, porque eu aprendi muito com isso, né? Para mim, a escola é o maior investimento, né? Um tribunal que tem uma escola ativa, atuante, terão os melhores magistrados, os melhores servidores nessa área finalística, que é o que a gente pensa, né? Quando se fala de tribunal, né? Aquele momento inicial da escola, foi um momento também desafiador? Foram grandes os desafios, mas volto a dizer, a equipe já era uma equipe pequena, mas muito redonda. E quando eu bato nessa tecla da equipe é porque eu acho que a instituição é feita por pessoas de verdade, né? Então, assim, de fato, elas fazem toda a diferença. E aí brinco que eu fui picada pelo bichinho da educação. O que é que nós temos para o futuro da Enajum? Eu vejo a Enajum como uma ponte muito forte e como uma das missões da Enajum, essa atribuição de levar a justiça militar da União cada vez mais longe, de fazer a justiça militar ser conhecida. E eu acho que nada melhor do que formando os nossos juízes, capacitando, atualizando, trazendo uma formação inteira. Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Nesse primeiro episódio comemorativo dos 10 anos da Enajum, nós convidamos para o nosso estúdio o Dr. Éder Soares, que é analista judiciário e servidor do STM desde 98 e foi o primeiro secretário executivo da Enajum em 2016. Atualmente é assessor jurídico do STM. E convidamos também a doutora Isabela Vaz, que é bacharel em Direito e secretária executiva da Enajum desde 2017. Bem-vindo, Dr. Éder. Bem-vinda, doutora Isabela. Espero que a gente possa ter uma conversa bem interessante sobre, né, a história da Enajum, como tudo surgiu, e falar um pouco sobre as perspectivas futuras da formação continuada de magistrados. Muito obrigada, é um prazer. Bom, eu gostaria de começar falando com o Dr. Éder. Dr. Éder, a Enajum está completando 10 anos, mas só que essa história começou muito tempo antes, e eu gostaria que o senhor falasse sobre o que antecedeu a Enajum, quais foram os primeiros estudos, qual o contexto institucional da criação de uma escola de magistrados, né, e como tudo começou. Pois bem, o estudo embrionário da escola, de uma escola na Justiça Militar, vou puxar pela memória aqui, porque a época em que se cogitava de uma criação de uma escola na Justiça Militar da União, eu me recordo que foi em 2002, quando o ministro Bienrembar foi indicado para conduzir um estudo da criação de um centro de estudos jurídicos da Justiça Militar, SEG/JMU. Esse estudo foi começado paralelamente a um projeto que a gente desenvolvia na assessoria jurídica sobre reorganização da Justiça Militar, que era a criação de cargos efetivos, criação de cargo em comissão e criação de funções comissionadas. A partir do momento em que a gente ficou sabendo que ia ser criado esse centro de estudos jurídicos, nós incorporamos essa unidade para a criação de cargos e incluímos no projeto para criar, no mínimo, 2 seções, né, um chefe que seria o diretor ali administrativo, né, e esse estudo ficou pronto na assessoria jurídica, mas demorou um pouquinho para ser encaminhado para o plenário, para a aprovação do plenário. Então, teve um período em que o tribunal deixou de apreciar essa proposta do ministro Bienrembar, até que chegou em 2009. Em 2009, o presidente do tribunal era o ministro Carlos Alberto Marcos Soares. E aí foi renovado esse projeto de um centro de estudos, não mais com o nome de Centro de Estudos Jurídicos, mas Centro de Estudos Judiciários da Justiça Militar da União. Entendi. Doutor Éder, então quer dizer que de 2002 a 2009 foram 7 anos de estudo. O que é que foi feito exatamente nesse período? Nesse período, o que aconteceu? Quando a gente absorveu a proposta
desse centro, do SEG, que é Centro de Estudos Jurídicos, proposto pelo ministro Berrembar, a gente submeteu a administração para que isso tomasse corpo e fosse para o CNJ, em torno de 2006, 2007, para o CNJ, colocando na estrutura da reorganização da Justiça Militar também um Centro de Estudos Judiciários. E, para nossa surpresa, o Comitê Técnico de Apoio ao CNJ emitiu um parecer dizendo que a Justiça Militar não precisava de um Centro de Estudos Judiciários, criação de cargos para o Centro de Estudos Judiciários, e propôs que a gente fizesse uma reengenharia nos processos internos, de forma que o tribunal pudesse pegar servidores ou cargos de comissão e funções comissionadas de uma unidade para que fosse inaugurado esse centro de estudos. Naquele período, foi em 2008 esse parecer, se eu não me engano, acho que foi, não sei se fevereiro de 2008. Então, de novo, o projeto ficou ali arrefeceu a ideia de tocar adiante, até que o tribunal retomou em 2009, né, para a edição da resolução 166, se não me engano, de 15 de outubro de 2009. Entendi. Então, quer dizer que nesse momento inicial houve alguns desafios, né? Sim. Que o senhor atravessou. E qual que era a dificuldade daquele momento de se criar um centro de estudos jurídicos ou escolas judiciárias naquela época? O problema maior que a gente enfrentava era justamente a deficiência, né, de recursos humanos. O tribunal tinha a proposta que a gente levou de aumento de cargos de comissão e funções comissionadas para inaugurar unidades que já se pensava lá em 2002. Então, o tribunal não tinha como fazer frente a um centro de estudos judiciários com um corpo mínimo, né, para inaugurar. E, inclusive, o projeto de organização que foi para o CNJ foi aprovado, se não me engano, em 2010, com uma redução de quase 60% da proposta do STM. Então, a gente não conseguiu criar a unidade administrativa para dar o apoio ao centro de estudos, né? E até que, quando o ministro Coelho foi designado em 2012 como o coordenador-geral do Centro de Estudos Judiciários, a gente teve que passar por essas dificuldades, em que eu, como assessor jurídico do ministro Coelho, tive que acumular o secretário executivo do Centro de Estudos Judiciários. Então, as dificuldades eram inúmeras, né, naquele momento. Entendo. E quer dizer, então, que essa história teve um final feliz, né? Porque em 2012, o Centro de Estudos ele foi reconhecido como escola, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento de virada em que... Perfeito, perfeito. Foi um momento importante, né, para a Justiça Militar da União, porque a gente tinha recebido uma notícia lá no passado de que a gente não precisaria de um centro de estudos. E o CNJ estava atualizando uma resolução, a resolução 126. Nessa resolução era justamente para a capacitação, né, de magistrados e servidores. Essa resolução incluía tudo, não era só de magistrados. E aí eles criaram uma comissão interdisciplinar para a atualização dessa resolução. E convocou, né, os tribunais, as escolas nacionais, as escolas judiciais, para que participasse dessa comissão para a atualização dessa resolução. E o ministro Coelho, uma vez nomeado, né, como coordenador-geral, ele me incumbiu de representá-lo nessa comissão, no grupo de trabalho que a gente fez. E foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de vivenciar esse momento dessa necessidade de uma escola na Justiça Militar, né? Porque nós tínhamos não só o tribunal, a primeira instância pelo território nacional. E lá a gente conseguiu fazer uma proposta e incluir e elevar o status do SEJUM, como Centro Judiciário, como escola nacional. Nesse momento, junto com a ENAMAT, que tinha previsão constitucional, com a EFAM, que tinha previsão constitucional, e a gente tinha previsão simplesmente numa resolução. Mas a gente tinha essa consciência da importância de um centro de estudo judiciário na Justiça Militar.
Muito bom, doutor Éder. É bonito ver como a história começou, né? É uma história que já vem aí com todo um esforço conjunto de uma equipe, com alguns desafios vencidos. Bom, dando um salto no tempo, eu gostaria de ver com a doutora Isabela qual a percepção dela da escola da Enajum quando ela chegou como secretária executiva em 2017, né? Aquele momento inicial da escola foi um momento também desafiador, um momento de novos projetos. Como que a senhora avalia esses momentos iniciais da escola, quando você começou esse processo aqui na Enajum? Eu cheguei na escola em 2015 e quando eu cheguei na escola eu tinha uma sala, em média 8 servidores, uma proposta de atribuições feita pelo Dr. Éder, mas uma equipe muito imbuída no propósito da escola. Eu vejo que talvez esse seja o maior legado que o ministro Coelho deixou como Sejum, porque o pessoal entendia, acho que fruto até de todos os desafios que eles passaram juntos, a importância do papel da escola na Justiça Militar da União. Então, quando o ministro me convidou para chefiar a escola, que foi o próprio ministro Coelho, que à época era o presidente, ele confiou em mim, né, a tarefa de organizar a escola, porque até então a escola tinha surgido em 2012, mas ela só saiu efetivamente do papel em 2015 e só foi mobilizada com funções em 2017 com a minha chegada. Quando eu cheguei, chegou um cargo de secretário executivo e mais 2 funções de supervisão, que foi quando nós começamos, de fato, a colocar em prática tudo aquilo que eles tinham imaginado para uma escola. Foram grandes os desafios, mas volto a dizer, a equipe já era uma equipe pequena, mas muito redonda. E quando eu bato nessa tecla da equipe, é porque eu acho que a instituição é feita por pessoas de verdade, né? Então, assim, de fato, elas fazem toda a diferença. E aí brinco que eu fui picada pelo bichinho da educação. E a partir daquele momento, eu comecei a pensar em educação, a pensar em como melhorar, em transformar, em agregar os nossos magistrados. E juntos fomos colocando paulatinamente todos os tijolos que hoje fazem toda essa caminhada aí desses 10 anos. Então, tivemos muitos desafios, dentre eles a vinda de servidores fixos para a escola não tinha, ela tinha pouquíssimos servidores de carreira que trabalhavam dentro da escola. Então, trabalhamos nas nossas atribuições, definimos sessões, estruturamos com o pessoal, trouxemos funções com a ajuda do ministro Coelho, que era o presidente à época, e aí sim a escola começou a dar passos largos rumo a outros voos, a alcançar outros objetivos. Tadeu, eu gostaria só de voltar no tema, porque com a fala da Isabela, eu parei lá em 2012, né? Mas o Sejum, transformado pela Resolução 159 do CNJ como escola, com status de escola nacional, a gente começou a trabalhar como escola, né? Mesmo com a denominação de Sejum, a gente começou logo com a pesquisa, aquelas pesquisa de maior incidência de crimes na justiça militar, já com essa leitura de escola voltada com foco em pesquisas. Então, não sei se vocês chegaram a conhecer o PCCRIM, né? Que a gente divulgou os 4 crimes de maior incidência na justiça militar, quando o ministro Coelho designou o ministro general Fernando para conduzir essa pesquisa, né? Foi uma pesquisa interessante porque envolveu todas as unidades militares, né, no Brasil todo, né? Uhum. E dentro desse contexto, partindo para transformar em Enajum, a gente realizou o primeiro curso de formação inicial, ainda com o nome de Sejum, mas com o status de escola. E, na sequência, foi quando a gente fez o curso de formação inicial de 15 de outubro de 2015 a 1º de dezembro de 2015, eu já estava fazendo uma minuta de resolução, que é a resolução atual hoje, a resolução 220,
em que a gente transforma a denominação de Centro de Estudos Judiciários para a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que foi logo 5 de dezembro de 2015. Que foi onde nasceu a Inajum. Onde nasceu a Inajum. Então, o senhor nos falou do primeiro curso de formação inicial de magistrados, né? Que é exatamente o tema da minha pergunta, que tem a ver com esse primeiro momento em que o Centro de Estudos e a Inajum começam a interagir com os magistrados e a oferecer essa trilha de capacitação. Então, o senhor foi testemunha desse processo, né? E o que é que o senhor nos traz sobre essa experiência? Então, foi uma experiência muito gratificante, porque a gente teve parceiros para virar, né, para esse divisor de águas de Centro de Estudos Judiciários, de seminários, para transformar em escola, né, para trabalhar com a capacitação, com formação de formadores, daí começou tudo, né? E a gente teve parceiros como a Inamate e a Infam. Tanto é que quando a gente fez o Profima, o primeiro programa de formação inicial com os 10 magistrados, a gente fez uma parceria com a Infam, se não me engano, por uma semana lá na Infam, para desenvolver habilidades desses novos magistrados nesse aspecto de relações interpessoais, que foi muito interessante. Inclusive, os 10 magistrados foram muito bem elogiados, né? Todos muito bem capacitados, já chegaram com uma capacitação interessante para a Justiça Militar, e aí o compromisso da escola, né, de formação continuada, né, e a nova legislação já pensando nesses magistrados como em formação de formadores, né? Então a gente já pensava alto, né, já pensava grande nesse momento. Muito bom, muito bom. E, bom, eu gostaria de saber também, pessoalmente e profissionalmente, como foi a experiência de ter iniciado esse trabalho, que hoje é um trabalho grande, né? Um trabalho que já está se expandindo e que tem mais ainda potencial de expansão. Para mim foi muito gratificante, porque eu aprendi muito com isso, né? Para mim a escola é o maior investimento, né? Não só a escola hoje, inclusive, ela dá apoio para os servidores da área finalística, né, Isabela? Sim. E antes a gente iniciou voltado para magistrados, mas hoje é uma escola que cresceu muito, que tem muita credibilidade e consegue, inclusive, cuidar um pouco da capacitação dos servidores da área finalística. E eu, como da área finalística, aprendi no passado e estou usufruindo hoje, né, desses valores que foram agregados à escola. Excelente, doutor Éder. E eu queria fazer agora um recorte no tempo, doutora Isabela, porque a Inajum inicialmente funcionava na sede do STM. Sim. Então, eu queria que você nos falasse sobre esse processo de transição, né? Como foi que aconteceu esse momento em que a Inajum tem uma sede própria, tem espaços, tem uma equipe maior, né? O que significou e como foi esse processo de fundação da nova sede? Bom, como todo projeto ousado, né, nós iniciamos de forma até um pouco arcaica, vamos assim dizer, mas nós rapidamente angariamos a sensação de pertencimento dos ministros e dos juízes. E eu acho que isso foi um fator muito importante para que eles também comprassem a ideia da importância do papel da escola. E a partir daí, as coisas começaram a mudar consideravelmente. Então, a escola começou a ser mais vista, a ser mais frequentada. Nós saímos daqueles padrões de cursos, de seminários, com 8 horas de capacitação só passiva, né? E começamos a fazer cursos de fato, como uma escola deve verdadeiramente fazer. E aí isso foi chamando a atenção dos juízes, dos próprios ministros. Eles foram emergindo mais. Eu acho que também viemos de presidentes que apoiaram muito a Inajum, de diretores que também fizeram a questão de participar firmemente em todo esse processo.
E aí, num belo momento, o ministro Carlos Augusto aceitou o desafio de vir para a nova sede da Enajum, de fazer uma obra, de trazer a escola para uma sede independente, onde a gente tivesse... claro que somos vinculados à Justiça Militar da União, temos muito orgulho disso, mas trazer para a Enajum uma sede própria, onde pudéssemos receber os magistrados com uma estrutura melhor, mais confortável. Então, a Enajum antes ficava no 8º andar do tribunal, e quando viemos para cá, viemos ainda com o prédio em obras, mas era um prédio que já era da Justiça Militar e foi reaproveitado. Foram vários desafios, né, porque envolvemos tempo, pessoal, e no meio disso tudo veio uma pandemia. Então, quando a obra estava tudo certo para começar e nós mudarmos, pelo menos a equipe administrativa e pedagógica, a pandemia pegou, né, inesperadamente, pegou todo mundo de surpresa, e nós tivemos que nos adaptar, inclusive até a própria obra, mas a obra não parou, a escola também não fechou, e nós revezando diuturnamente aqui dentro para que o prédio saísse, que a obra saísse, que nós queríamos inaugurar em 2021 para poder receber os magistrados. Então, nós ficamos aí um período de 2 anos em obra, falando de uma estrutura já assim pronta para receber os juízes, e tivemos muito apoio dos presidentes, que não foi só uma presidência, foi mais de uma que acompanhou a obra, também a direção, tanto o ministro Carlos Augusto à época, quanto os subsequentes que vieram, o ministro Joseli, que também estava aqui. Então, inauguramos em 2 etapas, uma em 2020, que veio o corpo administrativo e acadêmico da escola, e depois em 2021, com toda a parte de auditório, estacionamentos, e depois ficamos para uma parte de finalização, mas pouca coisa para 2022. Foram grandes desafios, mas hoje, olhando tudo isso, né, a gente vê que valeu a pena todo esse processo e quanto os ministros e os juízes foram importantes também nesse processo. Que beleza, Isabela. E doutor Éder? Então, eu também vivenciei essa mudança para cá, né? Porque enquanto secretário executivo, a gente já pensava em transferir a escola para cá. Foi. E o tempo passou também, e eu vivenciei 2 anos como diretor-geral, de março de 2017 a março de 2019, como diretor-geral do STM. E assim que a gente encerrou a nossa gestão, o ministro Coelho presidente e o diretor-geral, o ministro Vinícius assume a presidência. E eu já tinha voltado para o gabinete como assessor jurídico do ministro Coelho e fui convidado pelo presidente, o ministro Vinícius, para visitar as áreas do tribunal e aqui da garagem. E aí eu aproveitei o momento e mostrei para eles os espaços e falei, presidente, olha, esse espaço aqui, a gente queria colocar a escola, a Enajum. A gente sabe que tem resistência, que servidores não querem sair do tribunal e tal, mas assim, é um espaço ideal. E ele disse, mas Éder, mas o diretor é o ministro Carlos Augusto, eu falo com ele. E aí, mais adiante, eu tive essa grata surpresa que realmente o ministro Carlos Augusto topou a ideia. E é isso aqui, né? É uma excelência de local, de espaço, de estrutura, né? Que todos ficam confortáveis aqui, né? Os eventos que eu já participei aqui, dá essa sensação de que realmente é uma escola, né? E vocês estão de parabéns, né? Porque estão bem alocados aqui. Interessante como em 2 momentos cruciais o senhor esteve presente, né? Exatamente. Plantou a semente muito antes, né? Muito antes, Não, acho que a gente já fazia uma espécie de gestão de riscos em relação à criação de uma escola da Justiça Militar, porque a gente tentou desde 2002 a criação de cargos efetivos, cargos de comissão e função para um centro de estudo, né? Que hoje passa a ser uma escola. Então, lá atrás a gente já tinha essa preocupação. Sim, tanto que o projeto de lei que veio, o último que agora saiu para a Justiça Militar da União, ele veio com cargos fruto do que eles já tinham feito naquela época de estrutura para a escola.
Então, assim, muito se aproveitou. 70% do estudo que o doutor Éder fez, eu mantive, acrescentando um ou outro cargo para a realidade de hoje, né? Porque já estamos falando aí de 10 anos. Mas a proposta que saiu deles é a que é vigente até hoje, né? Que foi a que deu fruto ao projeto de lei. Isso, o nosso projeto, né, envolvia, inclusive, uma escola com uma maior autonomia, né? Tanto é que a gente já conhecia a experiência da Infam, da Enamate, que é espetacular, de no futuro até criar gestão estratégica. A gente já pensava em gestão estratégica na escola, né? E eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Ele é um homem que ele é bom de premonição. Excelente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora, projetos para o futuro, não é? Então, bom, nós já falamos aqui desse momento de criação, né, de todas as etapas vencidas e conquistas para que se chegasse, né, de um centro para uma escola, uma mudança de sede, e tudo isso num prazo de 10 anos, né? Sim, se a gente pensar que a mudança de sede foi em 2020, nós estamos só há 5 anos com uma nova sede, não é? Então, tudo acontece muito rápido, na verdade. E eu queria, primeiro, doutor Éder, que o senhor falasse assim, o senhor acha que hoje o momento é mais propício para esse tipo de empreendimento, para se pensar grande, né, numa escola, do que, por exemplo, lá em 2002? Eu sou mais otimista, né, porque as escolas estão estruturadas, né? Nós temos as escolas nacionais muito bem estruturadas, temos as escolas judiciais. À época eu tive até uma boa experiência com a Escola Judicial de Pernambuco, que eu achei um exemplo de escola, e todos têm ciência de que é investimento, que capacitação é investimento. Então, apesar das contenções, né, nos orçamentos de todos os tribunais, a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil, mas é um investimento que não pode deixar, né, de acontecer. A prioridade, um tribunal que tem uma escola ativa, atuante, terão os melhores magistrados, os melhores servidores nessa área finalística, que é o que a gente pensa, né, quando se fala de tribunal, né? Eu sou muito otimista e eu acho que teremos uma escola cada vez mais forte. Doutora Isabela, por falar em perspectiva de crescimento, em todo esse potencial de crescimento que o doutor Éder nos trouxe com muito otimismo, o que é que nós temos para o futuro da Inajum? Eu vejo o futuro com bons olhos, porque a escola está em grande expansão, em ascensão mesmo, assim. O que está mais perto, assim, vamos falar a curto prazo, né? Nós acabamos de estruturar uma coordenação de pós-graduação, pesquisa e extensão. Então, acho que essa vai ser o nosso olhar para 2026 e 2027. Nós estamos com um projeto ambicioso em relação à nossa revista, né? Trouxemos a revista do tribunal para a competência da escola, para que nós estruturássemos como uma revista científica. Estamos tendo bastante apoio da presidência e da atual direção para isso. Então, eu vejo que a revista também é um grande passo para o mundo, para as portas do mundo acadêmico, né? Eu acho que nós vamos nos aproximar cada vez mais desse mundo acadêmico e vamos também incentivar os nossos magistrados cada vez mais a estudar, a produzir artigos científicos, e é para isso também que a revista foi criada. Estamos em busca agora da qualificação da CAPES. Não sabemos ainda como vai ser esses critérios. Na verdade, sabemos um pouco, mas estamos na expectativa também de alcançar os critérios exigidos aí por grandes indexadores internacionais para que a justiça militar seja vista. Eu vejo a Inajum como uma ponte muito forte e como uma das missões da Inajum, vamos assim dizer, essa atribuição de levar a justiça militar da União cada vez mais longe, de fazer a justiça militar ser conhecida. E eu acho que nada melhor do que formando os nossos juízes, capacitando, atualizando, trazendo uma formação inteira, uma formação multidisciplinar para eles. Então, nossos projetos são, além de todas as atividades educacionais, né, corriqueiras do ano, que são muitas, nós temos essa coordenação com a revista,
Temos um projeto, mas esse é a longo prazo, de uma pós-graduação, da criação de núcleos de pesquisa para que nós possamos estudar a fundo algumas matérias que são mais restritas a nós, né? A gente acha que a revista também vai muito nesse enfoque, de levar o direito militar, né? Que é muito desconhecido, infelizmente, ainda. Temos também como projetos um curso com o Instituto Sanremo, que tornou-se, já estamos aí no 3º ano desse curso, que é um curso que traz divulgação da JMU, porque é um público-alvo bem diversificado. Então, nós temos militares das Forças Armadas, militares, PMs e bombeiros, temos assessores jurídicos do tribunal, temos assessores jurídicos das forças, além dos nossos juízes e servidores que sejam bacharéis em direitos, né? Então, são projetos ousados que virão por aí, e estamos também trabalhando no nosso novo planejamento estratégico, que vai pegar 2026 a 2031, e devemos apresentar também no início do ano que vem, com novos objetivos estratégicos, com novas metas, e muito trabalho, mas também uma equipe muito dedicada. Então, assim, eu vejo com esperança, com muito mais força, porque a gente, quando vê o resultado daqui, olhando para trás, a gente viu que o esforço deu certo. Então, eu acredito que isso dá um gás, né? Então, a gente, com orgulho e com o coração cheio de força, a gente renova para outras expectativas que virão aí por mais 10 anos, né? Excelente. É uma fala bastante inspiradora, né? Eu acredito que para todos que trabalham nessa área educacional e trabalham com formação de pessoas, então é muito bacana ouvir isso. E além disso, esse ano nós teremos a Enajum, ela programa algumas atividades em comemoração aos 10 anos, e uma delas é exatamente o Encontro Internacional de Escolas da Magistratura, que vai ser sediado aqui pela Enajum. Eu queria que a senhora nos falasse um pouco sobre isso. Bom, esse ano, a Enajum completa 10 anos em 3 de dezembro, e nós decidimos fazer um encontro onde nós pudéssemos falar um pouco sobre formação de magistrados, onde a gente pudesse trazer, diferentemente da maioria dos nossos cursos, que a gente pudesse trazer à tona a discussão pedagógica, né, do que é tendência na formação de magistrados no mundo, o que tem sido feito, o que tem deixado de ser feito. Então, a nossa ideia com o Encontro Internacional é trazer escolas que foram escolas matrizes para a formação das nossas escolas de magistrados aqui no Brasil, como a Escola Francesa de Magistratura, a Escola do Japão, que é a primeira no mundo, e além de outras escolas nacionais que são muito boas, não perdem nada para as internacionais, como a Infam, a Enamate e várias outras escolas judiciais estaduais que também estão aí num longo caminho já e têm projetos muito sedimentados e programas de formação muito bem construídos. Então, a nossa proposta nesse encontro é agregar com as escolas, discutir experiências, boas práticas e quais são os novos desafios que virão. Então, acho que vai ser um encontro muito rico, um pouco diferente daquilo que a gente já está acostumado a fazer, e a nossa proposta é trazer o corpo pedagógico dessas escolas para uma discussão em alto nível de como melhorar, né, essa formação e esse aperfeiçoamento dos nossos magistrados e agora também dos servidores. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast. E ao final de cada episódio desse podcast comemorativo de 10 anos da Enajum, eu vou fazer a seguinte pergunta aos nossos entrevistados. A pergunta é: quais as competências e habilidades que se espera do juiz do nosso tempo? É um tempo com tantas mudanças em que a gente, na verdade, as mudanças são intensas e são muito rápidas. E como formar, como refletir sobre a mudança, inclusive, nesse cenário que é tão, às vezes, até caótico, né? Então, eu gostaria de começar com o Dr. Éder. O que é que se espera do juiz do nosso tempo, Dr. Éder? Bem, eu posso aqui até externar minha experiência com o olhar de assessor jurídico, né, em gabinete, e com o olhar recente de diretor de Secretaria de Corregedoria, porque aí as coisas mudam, né? Você fica 2 anos acompanhando o ministro corregedor em loco, né? Você faz as correções em loco,
E algumas constatações que eu tinha do passado, algumas são confirmadas e outras você percebe que você não conseguia alcançar. Porque eu tenho assim os magistrados como uma espécie de contorcionista, né? Porque imagina, ele é um juiz, o nosso juiz da Justiça Militar, ele é um ordenador de despesa, ele acumula ordenação de despesa e também a área finalística. Chegando em loco, você percebe uma série de dificuldades e como eles conseguem resolver. E aí essas habilidades passam, né, por um grande gestor de riscos, e essa capacitação é importante, né, em gestão de riscos, e está em alta. Apesar de processo ser eletrônico, o processo eletrônico está todo ali, os processos, a videoconferência está em alta, agora a inteligência artificial, mas lá são muitas. O juiz tem que ter muitas habilidades. E a gente vê isso, esses 2 anos eu vi, que eles têm que fazer gestão de processos, pensando nas metas do CNJ, né? Que a gente trabalhou isso muito, como fazer os lançamentos adequados para a leitura do DataJude, e também na parte de gestão de pessoas, com essa habilidade interpessoal, a gente vê ali que até naqueles processos administrativos, como licitação e tudo, como eles vencem com muita habilidade o princípio da segregação de função, como é que eles conseguem, né? Então, tem que parabenizar esses olhos que a gente tem com a corregedoria, que você vivencia isso, aí a gente vê o que eles passam lá na primeira instância, né? Por isso, daí eu vejo que a escola tem que realmente cuidar muito, né, dos nossos magistrados e pensar muito nessa parte não só de relações interpessoais, como fazer a gestão de processos pensando nas metas do CNJ para atender, qualidade de dados. São muitas coisas, né, que os nossos magistrados estão passando e realmente o mundo de hoje, como você falou, né, da capacitação multidisciplinar, nesse ponto que eu acho que a escola entra muito bem, né, para dar esse apoio para os magistrados. Como que a senhora vê esse magistrado dos nossos tempos? Tadeu, essa é a pergunta de milhões, né? Mas eu e o Dr. Éder não combinamos e eu acho que deu match. Porque eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu acho que o magistrado dos novos tempos, ele tem que ser um bom gestor. E aí a gente está falando de gestão de pessoas, de gestão orçamentária, de gestão de dados, que hoje é muito importante, inclusive para essas métricas do CNJ. Ele tem que ter um conhecimento, principalmente os nossos magistrados que fazem parte de uma justiça especializada, é complexo, porque assim, o direito digital está aí, então ele tem que ter conhecimento, LGPD, inteligência artificial, e tudo que perpassa essa área tecnológica, porque quer queira, quer não, as tecnologias estão na nossa realidade, então eu vejo que eles têm que estar imersos nisso também. Eu vejo a inteligência emocional como um ponto assim, crucial mesmo. Rotinas muito apertadas, magistrados muito estressados, saúde no trabalho, gestão de pessoas, né? Como remediar conflitos. O magistrado, geralmente, os nossos magistrados, como o doutor Éder falou, as nossas auditorias, o recurso humano ele é pouco, ele é escasso. Então, as nossas auditorias, às vezes, se debruçam sobre falta de pessoal, falta de orçamento, e ainda assim o juiz sai como um vencedor. Então, eu vejo o magistrado dos novos tempos também com esse jogo de cintura, de gerir de pessoas, de entender, julgar com sensibilidade, trazer a empatia, né, para dentro da sua auditoria, do seu trabalho, assim como qualquer outro juiz, né, da sua vara. Então, resumindo, ele precisa ser um profissional tecnicamente adequado, mas ele também precisa de ter a ética, a linguagem simples nos seus julgados
E ele precisa de ter inteligência emocional para lidar com todo esse mundo em transformação, as legislações mudando a todo momento. Então, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar imerso. Então, não é fácil. E a missão da escola também é desafiante, porque são muitas atualizações. A gente fala mas hoje é uma coisa, amanhã já mudou completamente. Então, a capacitação que a gente deu tem que ser refeita totalmente. Então, são novos tempos, novos desafios, e eu vejo que o nosso magistrado está se saindo muito bem, e nós vamos continuar trabalhando aí para isso. Que coisa boa. Bom, então nós vamos, durante os novos podcasts, nós vamos continuar essa reflexão com novos entrevistados. Foi importante porque a gente abriu vários temas, abriu várias perspectivas, falou de projetos, né? E eu acredito que nos próximos episódios a gente vai aprofundar essas reflexões. Então, eu quero agradecer muito ao Dr. Éder Soares, à doutora Isabela Vaz, pela presença de vocês, pelo tanto que vocês agregaram a esse encontro e porque vocês participaram, do início das comemorações da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de retornar nessa casa que eu tenho esse sentimento muito alto de pertencimento, né, e muito obrigado mesmo pelo convite. Eu agradeço muito também, Tadeu. Eu sempre falo isso e falei para o ministro Coelho antes dele aposentar, a escola foi um verdadeiro presente para mim. Então, eu amo o que eu faço e todos que estão aqui também. Então, eu acho que esses 10 anos aí faço um filme na nossa cabeça, eu posso compartilhar do mesmo sentimento do Dr. Éder e a mesma chama que mantém aceso o pertencimento dele é a que me mantém também, e acredito que toda a nossa equipe. Então eu fico muito feliz de poder participar desse podcast de estreia. Bom, e com essas palavras inspiradoras, nós terminamos mais um podcast da Enajum. Se você gostou, nos siga. Siga também a Enajum nas redes sociais e obrigado pela audiência. E aguardamos vocês nos próximos episódios. Obrigado. Podcast da Enajum.